Reinaldo Azevedo, finalmente o Supremo decidiu o óbvio sobre o pagamento de salários a servidores grevistas, certo? Finalmente, demorou, mas a decisão saiu. Demorou, mas se escolheu o melhor caminho. Por 6 votos a 4, o Supremo decidiu que os entes públicos não apenas podem, como devem cortar ponto de servidores grevistas. A questão original, acreditem, é de 2006. O Tribunal de Justiça do Rio proibiu então a FAETEC, a Fundação de Apoio à Escola Técnica, de descontar os dias parados dos funcionários que fizeram greve naquele ano. É impressionante que a coisa tenha se arrastado até agora. O relator foi o ministro Dias Toffoli, que deu mais uma vez um voto impecável. Foi seguido por Roberto Barroso, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Votaram por manter a proibição do desconto Edson Fachin, Rosa Weber, Marco Aurélio e Ricardo Lewandowski. Celso de Mello não estava presente à sessão. A coisa em si é espantosa, e mais espantoso ainda é o fato de que existam 4 ministros que condescendam com o que me parece uma patifaria sindical, moral e corporativista. Por quê? Sim, a Constituição reconhece o direito de greve. Isso só quer dizer que ninguém pode ser legalmente punido por parar, como acontecia durante a ditadura. Mas não há uma só palavra que defina que o pagamento do salário deve ser feito normalmente. Não, o Supremo não está pondo uma camisa de força nessa relação. Segundo o que se votou, o corte de vencimentos deve ser imediato, o que não impede que se negocie depois o pagamento, havendo devida compensação. Gilmar Mendes, num voto muito enfático, disse, aspas, a greve no mundo todo envolve a suspensão do contrato imediato. Quem dizia isso é o insuspeito presidente Lula. Greve subsidiada? Como explicar isso? É férias? Como sustentar isso? A rigor, funcionário público no mundo todo não faz greve. O Brasil é realmente um país psicodélico. Mendes tem razão nos 2 casos. Lula realmente disse essa frase no passado, quando houve greve de servidores, a exemplo da vida na FAETEC, no seu governo. Como se sabe, ele gosta de coisas assim nos governos alheios. Mendes toca ainda num outro ponto essencial. Praticamente não existem greves de servidores em outras democracias. A razão é simples. O punido, nesses casos, é sempre o povo, que é o verdadeiro patrão do funcionário público. E não abro mão de reiterar uma opinião aqui. Servidor que faz greve, salvo nos casos em que está tendo direitos líquidos e certos agredidos, deveria ser demitido. O mesmo deveria valer para trabalhadores de serviços essenciais. Ah, mas como assim? E os direitos? Bem, a pessoa tem o direito de não ser funcionária pública, não é mesmo? Mas sei que isso já é coisa mais difícil. Lamento sim que 4 ministros acreditem que a Constituição obriga o pagamento de salários a grevistas quando, obviamente, não obriga. Em 2 questões cruciais, desaposentação e pagamento a grevistas, 5 ministros votaram de acordo com o que é explícito na Constituição. Dias Toffoli, Gilmar Mendes, Teori Zavascki, Luiz Fux e Carmen Lúcia. 2 ministros votaram bem num caso e mal em outro. Roberto Barroso votou a favor da desaposentação e contra a mamata grevista. Fachin votou a favor da mamata grevista e contra a desaposentação. Celso de Mello acertou nesse caso, mas se ausentou no outro. E 3 ministros votaram de forma lamentável nos 2 casos. Marco Aurélio, Rosa Weber e Ricardo Lewandowski. Os 2 primeiros foram juízes do trabalho. Deve ainda ser banzo corporativista. Já o voto de Lewandowski se alinha mesmo à esquerda em questões dessa natureza. É claro que eles são livres para votar, mas votaram contra a Constituição. Ponto. Reinaldo Azevedo para a Rede Jovem Pan.